Muitos de vocês me perguntando, Badu, e a Copel, será que vale a pena? Tá todo mundo falando que tá muito barato, os dividendos estão absurdos. Será que vale a pena comprar ações da Copel? Esse é o vídeo que você precisa para entender um pouco sobre a empresa, avaliar com seus próprios critérios aí se vale a pena mesmo ou não investir na Copel. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, beleza? De investimento. Não encare esse vídeo como recomendação. A Copel é uma ação que pode estar descontada sim por alguns motivos que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas não é só isso que você avalia e analisa na hora de escolher investir ou não em uma empresa, ok? Eu vou falar sobre esses critérios aqui nesse vídeo com você, os dividendos que você pode esperar nos próximos anos. Não espere esses dividendos de 15% ao ano de forma recorrente, você precisa entender os resultados recentes da empresa, a política de dividendos da Copel e os riscos também. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Valor em Ação. Eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ajuda demais aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Se fizer sentido para você realmente acompanhar nosso trabalho aqui, se inscreve no canal e ativa o sino das notifications também. Copel é uma ação que está sendo muito pedida por vocês aqui no meu Instagram, muita gente de olho nos dividendos, querendo saber se a empresa está barata mesmo ou não, entender o case. Então, pode compartilhar também esse vídeo com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo, que assim se ajuda a pessoa e também ajuda demais aqui o canal. Agora, sem mais delongas, vamos aqui de Copel, meus amigos. Quem que é a Copel nessa história? A Copel é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A empresa tem mais de 60 anos, abriu capital na Bolsa de Valores ali em 1997, se eu não me engano, e hoje o valor de mercado dela é de 17 bilhões de reais aproximadamente. O setor elétrico é dividido em segmentos ali de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. A Copel atua em todos os segmentos. No segmento de geração, ela atua mais no mercado livre de energia do que no mercado regulado. O mercado de energia no Brasil, você não sabe, ele está dividido basicamente ali em ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre. Os consumidores cativos, eles compram energia das concessionárias de distribuição às quais eles estão ligados. E os consumidores livres compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores através ali de contratos com condições livremente negociadas entre as partes, como preço, prazo, volume, etc. O mercado livre é também um meio seguro e confiável de adquirir energia elétrica por um valor negociável, principalmente para a indústria, onde os custos dos insumos são muito importantes ali para definir a margem das empresas. Elas negociam tudo, e até mesmo energia elétrica, que em alguns casos pode corresponder a 50% do custo de produção de algumas empresas. A principal vantagem do mercado livre é que o consumidor ele pode escolher o contrato que melhor se adequa ali às suas expectativas e necessidades de custo-benefício. E isso varia de cliente para cliente. Na parte de geração, a Copel tem várias concessões em operação, tem projetos em andamento também e algumas usinas ali em fase de licenciamento ambiental. No segmento de distribuição, ela atua através da DIS, que é a empresa responsável pela distribuição de energia no estado do Paraná, operando mais de 200 mil quilômetros de rede de distribuição no território, com uma base de ativos regulatórios de quase 5 bilhões de reais. A concessão vai até 2045 e, apesar da distribuição ser o segmento, entre aspas, mais arriscado do setor elétrico, a base de clientes do Paraná tem um perfil mais seguro do que a média nacional, quando a gente está falando de inadimplência. Eles também pretendem construir cerca de 25 mil quilômetros de redes trifásicas em áreas rurais. Até o final de 2021, a previsão é de que 6.500 quilômetros já estejam concluídos e isso vai diminuir os custos que eles têm com as linhas rurais. As linhas rurais, elas possuem um custo elevado e atendem poucos clientes. Então é legal essa iniciativa deles de investir nessas redes para minimizar custos no futuro. Outra iniciativa muito bacana é o Smart Grid, que é um projeto de rede elétrica inteligente por meio do uso de automação.
com início já para esse ano e previsão de conclusão para 2023. Eles pretendem investir 820 milhões, quase R$ 1 bilhão nesse projeto. É mais ou menos o seguinte, né? Quando ocorre a queda de energia ou algum problema na rede, é preciso que alguém vá lá resolver o problema, né? Quanto mais tempo sem energia, a empresa ela pode ser multada, inclusive, e essas redes inteligentes, elas possuem uma espécie de religador automático, religadores automáticos. Resumindo, são equipamentos ali com capacidade de identificar e corrigir esses problemas sem necessidade que um ser humaninho pegue a sua caminhonetezinha, aquelas clássicas de companhia elétrica, sabe? E vá lá resolver o problema. E é claro que isso diminui gastos com manutenção, com pessoal, ocorrências, quilômetros rodados pelas caminhonetezinhas, pela frota. Aqui estamos falando de mais eficiência, isso aqui visa mais eficiência. No segmento de transmissão, ela atua pela Copel GET, uma rede com mais de 6 mil quilômetros de linha de transmissão, tanto com parcerias como também com rede própria. Todas as concessões tem um vencimento de longo prazo, a maioria vence depois de 2040. Agora, vamos ver aqui as características da empresa, pontos positivos e negativos, né? Como qualquer negócio. A Copel é uma estatal controlada pelo estado do Paraná. O estado tem cerca de 31% do total das ações da empresa e quase 70% das ações ordinárias, com direito a voto. O free float da empresa, as ações em circulação, é bom. É de 70%. No início desse ano, a empresa aprovou também uma reforma no Estatuto Social. Agora, a aplicação integral de reajustes tarifários precisa da aprovação da maioria dos acionistas preferenciais também. O próprio CEO da empresa disse que reajustes tarifários não são mais um assunto na Copel. E falando de governança corporativa, tem coisa positiva também. Atualmente, a empresa está migrando para o nível 2 de governança corporativa da Bolsa de Valores. Com isso, as ações passarão a ter tag along de 100%, tanto ordinárias quanto preferenciais, além de dar direito a voto aos acionistas preferenciais em alguns eventos especiais, como cisões, fusões, aquisições, essas coisas. Então, é assim, meus amigos. É estatal, tem risco, tem, mas podemos dizer que o risco é menor comparado com outras estatais que a gente está acostumado. A receita da empresa vem crescendo muito nos últimos anos. Quando a gente olha para o EBITDA, que é uma métrica ali que dá uma ideia da geração de caixa da empresa, o EBITDA ajustado vem crescendo mais de 20% ao ano desde 2016. A empresa vem reduzindo custos, aumentando a eficiência também. E por isso, mesmo a receita crescendo um pouco menos, o EBITDA cresceu bastante porque ele teve um ganho de margem com o aumento da eficiência. Esse aumento de eficiência da empresa é muito evidente quando você olha para o ROI dela e percebe como que o ROI cresceu nos últimos anos. O indicador ele foi muito impactado pelo aumento de receita e também pela melhora de eficiência da empresa. Ali em 2016, 2017, a empresa não vinha gerando caixa livre, estava investindo muito. E depois dessa redução do ciclo de investimentos, com a entrada de novos projetos em operação, de 2018 para cá, ela virou o jogo e vem gerando muito caixa livre, que é o que coloca dinheiro no bolso do acionista, o que faz um negócio valer dinheiro. A Copel vem diminuindo a dívida líquida em relação ao EBITDA nos últimos anos. Em 2018, o indicador era de 3,1 vezes e agora no primeiro trimestre de 2021 já estava ali abaixo de 1,5, 1,2, um nível muito bom, principalmente para uma empresa do setor elétrico, com receita, geração de caixa mais previsível. Essa dívida da empresa nesse patamar é legal também para quem busca dividendos, porque ela mudou a política de dividendos recentemente e agora, caso a dívida líquida em relação ao EBITDA esteja abaixo de 1,5, ela vai pagar 60% do lucro ajustado em dividendos, ou seja, um payout de 65%. Payout é o percentual que a empresa distribui do lucro em dividendos ali. Entre 1,5 e 2,7, ela vai passar a distribuir 50% do lucro e caso o indicador ultrapasse 2,7, o payout vai para 25%, ou seja, é uma política de dividendos que eu considero sustentável no longo prazo, que diminui o risco da empresa e como ela está numa situação financeira legal, ela pode também se alavancar um pouco, fazer novos investimentos e aí talvez cair nessa segunda faixa que ela deve distribuir 50% do lucro na forma de proventos. Como toda empresa, ela tem riscos também, como o risco de intervenção estatal, a gente está falando de estatal, risco hidrológico, o risco dela ser prejudicada também nas renovações de alguma concessão por causa de mudanças na legislação, comparando ela com outras empresas do setor em relação aos múltiplos de valuation. Vou colocar a imagem na tela para vocês aí. Ela tem um P sobre L de 4,15 atualmente, um P sobre VP de 0,9, abaixo de 1. Eu não gosto de avaliar empresas apenas olhando indicadores de múltiplos,
mas quando se trata do setor elétrico, até faz sentido usar isso como filtro na sua decisão, desde que você considere a empresa interessante e faça uma análise mais aprofundada, acredite nos fundamentos da empresa. Uma coisa muito importante que você precisa observar em empresas do setor elétrico, e com a Copel também não é diferente, é que ela possui uma parcela muito significativa de ativos mais maduros que estão próximo do vencimento das concessões, e isso é de certa forma um risco também de talvez ela não encontrar novos investimentos interessantes do ponto de vista de taxa de retorno para repor esses ativos nos próximos anos. Olhando para a distribuição de lucro e de dividendos que a empresa pode distribuir, atualmente o dividend yield dela é de mais de 15% nos últimos 12 meses, mas vale lembrar que o lucro líquido de 2020 foi impactado por não recorrente. Além disso, ela pode se alavancar e reduzir o payout nos próximos anos. O que a gente pode esperar é que o lucro líquido cresça como vinha crescendo, sem o não recorrente, claro, e com a empresa investindo um pouco mais. Então, sendo um pouquinho conservador aqui na estimativa, espero que ela deva pagar aí algo em torno de 8 a 9% de dividend yield em 2021, 2022, para quem pagar o preço que ela está sendo negociada mais ou menos agora. Claro que quem comprou mais barato vai receber um yield on cost, que a gente chama, maior, desde que tudo corra bem, né? Lembrando que a gente está falando de renda variável, mesmo em um setor mais previsível, sempre tem risco. O P sobre L dela está bem abaixo da média do mercado, pelo fato de ser estatal. Isso é até normal, mas eu vejo que está muito abaixo mesmo. Esses altos dividendos podem atrair o interesse de novos investidores à medida que a empresa vai mostrando resultados, e o preço da ação pode subir também. Só que como ela é estatal, sempre vai ter um desconto pelo risco do controlador. No geral, eu gosto da empresa, eu tenho outras do setor elétrico que eu gosto bastante também, então estou estudando a possibilidade de colocar ela na carteira sem ficar muito exposto ao setor, até uns R$8 ali, dependendo de como eu conseguir rebalancear a carteira. Talvez eu entre nela, talvez não. Se eu entrar, eu lembro vocês aqui. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, e tudo que eu falei aqui para vocês são fatos sobre a empresa e a minha opinião. Então, se você gostou do vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!